Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 18 de dezembro, faltam 11 dias para nós terminarmos com o nosso ano bíblico. A leitura de hoje foi 1 Pedro, dos capítulos 1 ao 5. Isso mesmo, 1 Pedro 1 ao 5 foi a nossa leitura de hoje. Mantenha a sua leitura em dia, não deixe acumular leituras, porque nós estamos nos momentos finais do nosso ano bíblico, pessoal. Olha só, hein? Venceremos em nome de Jesus. Começamos essa empreitada em janeiro e vamos terminar juntos. Para você que quer entrar nesse ano bíblico também, é só você seguir os vídeos aqui deste canal, é só você seguir o cronograma que nós propomos aqui em cada vídeo. Cada vídeo você vai ver que eu indico uma leitura do dia para você, você segue aquela leitura e você assiste o vídeo explicando aquela leitura. Você fazendo isso, você vai concluir toda a Bíblia em um ano. Vai ser muito bom. Entra conosco também neste projeto, ok? Muito bem, queridos, e neste vídeo de hoje, atenção, hein? Neste vídeo, nós queremos responder a seguinte pergunta. Jesus, ele desceu no inferno para pregar para espíritos? O que você acha aqui, hein? 1 Pedro 3, verso 19, diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desceu no Hades para pregar a espíritos, a fantasmas, que estavam lá no inferno? Calma que nós vamos explicar para você. Então não perca este vídeo por nada. Assista este vídeo que você vai entender esta passagem. Agora nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 18 de dezembro, 1 Pedro, dos capítulos 1 ao 5, é a nossa leitura de hoje. E nesta leitura nós chegamos numa passagem interessante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desceu no inferno para pregar para espíritos? Quer dizer essa passagem? Você vai entender. Mas antes, dá um like deste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E compartilhe este vídeo. Compartilha lá no grupo da sua igreja, compartilha com o seu líder religioso, compartilha no grupo da família, no grupo de amigos, no grupo do trabalho. Dispara, compartilha este vídeo para que as pessoas entendam a Bíblia, para que as pessoas possam ser motivadas a estar estudando a palavra de Deus. Nós contamos com você e a sua inscrição é importante neste canal. Nós precisamos que você se inscreva para ajudar a este canal. Ok? Muito bem, vamos comentar a leitura então, até chegarmos nesta passagem para eu explicar para você. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 em diante, diz que não foi prata ou com ouro que Jesus nos resgatou, mas Jesus nos resgatou pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Queridos, nós custamos caro para Jesus, viu? Nós custamos o sangue dele, nós custamos sangue, suor e lágrimas. Foi este o preço que Jesus pagou por você e por mim. Nós devemos valorizar este alto preço que Jesus pagou por nós. E em reconhecimento a este alto valor que ele pagou por nós, devemos nós entregar a nossa vida para Jesus. Deixar Jesus guiar a nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, nós temos uma informação importante. Aqui diz assim que, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, o juízo começou pela casa de Deus. O juízo começa pelos salvos e terminará nos perdidos. Nós já estudamos aqui, vamos estudar, quando chegarmos no Apocalipse, nós veremos que o juízo começou em 1844. Começa pelos salvos e terminará com os perdidos. Nós vivemos dias de juízo, queridos. Hoje nós vivemos dias solenes, dias que nós devemos implorar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Muito bem, e agora vamos então tentar desvendar este versículo. 1 Pedro 3, verso 19. Vamos ler a partir do verso 18 com você.
Aqui diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, agora verso 20, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Muito bem, amados, e agora? Jesus desceu no inferno e pregou para espíritos? Esses espíritos aqui que Jesus pregou eram aqueles antediluvianos que morreram com o dilúvio? A impressão que dá é isso, Jesus pregou para eles. Então é assim, Jesus morreu na cruz e no intervalo da morte dele, da ressurreição dele, Jesus estava morto, aí ele foi lá no inferno e pregou para esses espíritos dos antediluvianos? Bom, se for para nós entendermos assim, nós temos que responder algumas perguntas. Se for para nós entendermos que Jesus, entre o intervalo da morte dele e da ressurreição dele, ele desceu no inferno e pregou para espíritos antediluvianos, então vamos tentar responder a seguinte pergunta. Bom, queridos, para Jesus pregar para esses espíritos, você tem que entender que a pregação é para que possa converter uma pessoa ou alguém, para que ele possa mudar de opinião, mudar de atitude e ser salvo. É para isso que serve a pregação. Concorda comigo? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Pregação é para isso, a pregação do Evangelho, a pregação é para que as pessoas conheçam o que é o correto e se convertam. Então, se Jesus pregou para esses espíritos lá no inferno, então nós temos que acreditar o seguinte: eles não poderiam estar no inferno, eles tinham que estar num lugar intermediário chamado de purgatório. Porque essa doutrina do purgatório é uma doutrina papal. E os que são protestantes não aceitam a doutrina do purgatório, porque sabem que é uma doutrina inventada pela Igreja Católica. Então nós vamos ter um problema aí com o protestantismo, porque a maioria dos protestantes, eles não aceitam o purgatório, mas se eles aceitam esse texto que Jesus desceu e pregou para esses espíritos que estavam lá, pregou para que eles possam se converter, então eles tinham que estar no purgatório, esses espíritos aí. E aí? Você vai aceitar essa doutrina do purgatório? Você que é protestante? Outra coisa, se Jesus desceu e pregou para esses espíritos, então Jesus está sendo parcial. E os outros que morreram antes dele não merecem também uma segunda chance? Uma pregação lá no mundo dos mortos, lá no purgatório? E os que morreram depois dos antediluvianos também não merecem que Jesus descesse lá e pregasse para eles? Então Jesus escolheu apenas um grupo de almas, de espíritos para pregar, e os outros? Porque aqui diz assim, que eles eram antediluvianos, no verso 20. Então Jesus está sendo parcial. E você acha que Jesus é parcial? Que Jesus escolhe? Para esses sim, para esses não? Claro que não. Mas então o que significa esse texto? Muito bem. Então veja, vamos entender agora esse texto. Primeiro, quando fala espíritos aqui, significa pessoa. Também pode significar pessoa, a palavra espírito. Ok? Tanto é que no verso 20 fala dos antediluvianos, fala dos 8 que se salvaram na arca. Então são pessoas. Então aqui diz assim que Jesus pregou para pessoas. Agora o texto começa no qual. Esse no qual pode simbolizar que Jesus pregou através do Espírito Santo usando Noé, para aqueles antediluvianos lá no tempo de Noé, ou que o próprio Jesus, na pessoa de Noé, pregou para aquele antediluviano. É a mesma coisa um pregador hoje, quando vai falar, ele não diz assim, olha, Deus falou através da minha boca, as palavras não são minhas, mas são de Deus. Então, as palavras de Noé, quando Noé pregou aos antediluvianos, eram palavras de Jesus. Então o texto quer dizer o seguinte,
que Jesus pregou aos antediluvianos por Noé, no tempo de Noé. Não que Jesus, depois de morto, ele, entre a ressurreição dele e também entre a morte e a ressurreição dele, ele desceu no inferno e pregou lá para os espíritos. Porque se acreditarmos nisso, então temos que acreditar na doutrina do purgatório. E também temos que acreditar que Jesus é parcial, porque para esses existe uma segunda chance depois da morte e para outros não. Então, queridos, não tem como nós pensarmos assim. O que nós podemos entender desse texto é que Jesus pregou aos antediluvianos por intermédio de Noé. Por intermédio de Noé, aquele povo ouviu a pregação. E eles tiveram oportunidade de tomar a decisão deles, mas não tomaram. Se perderam, mas ouviram a pregação por intermédio de Noé. Deus abençoe você, queridos. Espero que você tenha entendido. E se você ainda tem alguma dúvida, deixe no comentário desse vídeo aqui que eu vou responder você, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.